tempo de vos anunciar nome novo, novíssimo, muito jovem na literatura contemporânea portuguesa, que é o de Ruth Canhoto, uma jovem jornalista, e que acaba de pôr nas livrarias o seu primeiro romance. Chama-se Almira, Amor Encantada, livro que, Ruth, pergunto, antes de mais, pode-se perguntar isto a uma jovem com a tua idade, que é qual? 24 anos. Ora bem, aos 24 anos, com o seu curso de jornalismo terminado na Escola Superior de Educação de Setúbal, com o seu estágio de jornalista de rádio terminado também em Alcácer. Ora bem, a primeira questão é esta. Depois de ter-se escrito este romance e de o veres publicado, o gostinho já salta mais para a escrita ou não? O bichinho do jornalismo vai vingar, vai dominar a tua vida? O bichinho do jornalismo não é tão grande quanto o da escrita, muito sinceramente. Prefiro escrever livros, não tanto notícias. Até porque tirei o curso de comunicação social, mas virado para a comunicação cultural, ou seja, mais em termos de relações públicas. No jornalismo, posso dizer que estou a colaborar com o jornal como cronista e também em termos... Qual jornal, Ruth? O Registro. Muito bem. Um jornal recém-criado em Évora. E em termos de escrita, eu prefiro mesmo os livros, prefiro produzir obras literárias, por assim dizer. Neste momento, por exemplo, quando acabares esta entrevista, vais voltar para Alcácer, imagino eu, e vais para um dia de jornalismo ou para um dia de escrita? Ou nem uma coisa nem outra? Vais às compras? Não vou às compras. Vou fazer o que infelizmente muitos licenciados estão a fazer. Procurar emprego. Ora bem, porque acabou o estágio e tu estás no mercado, estás disponível. Estou à procura de emprego. Atenção, rádios do país, de cima a baixo, incluindo Macau, onde nos estão a ouvir agora, a Ruth Canhoto, com o seu diploma de jornalista, está disponível. Fazem favor, façam propostas. Ruth, o que é que lês? O que é que eu leio? Neste momento estou a explorar a literatura, porque, tal como muitos jovens, passei por um período em que os livros me aborreceram de todo. Eu adorava ler em criança, mas cedi ao clichê de que ler não é interessante. Admito. Mas o bichinho da escrita falou mais alto e voltei a ler. E neste momento estou a ler, por exemplo, Nora Roberts. É uma autora que está a ser bastante badalada no nosso país e fiquei curiosa em saber qual o estilo da autora. Mas, sinceramente, não faz o meu. Demasiado lasciva em certos aspectos. Ruth, conta a história da tua primeira edição. Quando tiveste o teu original pronto, apeteceu-te publicá-lo e depois? Bem, digamos que Almira, Amor Encantada não é o meu primeiro livro. Já escrevi outro, intitulado Anjo Decadente, mas admito, não estava minimamente perfeito, porque eu sou perfeccionista e enviei para grandes editoras e nunca obtive resposta positiva ou diziam apenas que não se enquadrava no seu estatuto editorial. Na sua linha editorial. Exatamente, na sua linha editorial. Mas decidi apostar no meu conselho. Eu adoro Alcácer do Sal e decidi aliar o útil ao agradável e decidi fazer um livro que incidisse sobre a história, mas mostrasse também o que é o conselho hoje em dia, porque, contrariamente ao que muita gente pensa, Alcácer não está parado no tempo. Então, depois de fazer o livro, decidi apostar numa editora menos conhecida, neste caso a Corpus Editora, da qual tive conhecimento através de uma colega minha que lançou um livro também pela mesma editora. E foi muito engraçado, porque mandei o manuscrito a uma sexta-feira e de manhã fui ao e-mail e já tinha a resposta afirmativa. Ora bem. E depois, a partir daí, o livro entra na gráfica, o original entra na gráfica, sai livro, distribuição do livro, como é que isso se está a fazer? A distribuição é feita precisamente pela Corpus Editora. De momento sei que está à venda essencialmente no Porto, está à venda na Madeira e está a chegar agora ao sul do país. Entretanto, em Alcácer do Sal, eu também tenho ido vendendo, claro. Claro. E Évora? Em Évora também vai chegar
talvez no fim deste mês, pela Corpus Tu Editora. estás a ser ouvida em Évora, na Rádio Diana, neste momento, por exemplo, Mas eu também. poder comprar o livro. Oh, Ruth, olha à tua volta, tens a idade que tens, pertences a uma geração que está a despontar. Faz-me um bocadinho um retrato da tua geração de português. Suponho que eu que sou um finlandês que desembarcou em Portugal há poucas horas, não sabe nada deste país, te encontra. Por acaso tu também falas finlandês, portanto estamos os dois a falar em finlandês neste momento, e ele pergunta-te assim, olha, fala-me da tua... o que é a juventude portuguesa? Como é que são os jovens em Portugal? O que é que tu respondes? Bem, não posso falar dos jovens hoje em dia porque eu própria tenho uma irmã com 17 anos e noto diferenças. Quanto à minha geração, diria que é uma geração que foi apelidada de geração não rasca, mas arrasca, e que está a tentar encontrar-se, que tenta encontrar o seu lugar no mundo. Por mais que tente, muitas portas se fecham. Houve muita gente que ficou pelo caminho, colegas meus que desistiram da escola e foram trabalhar, e outros que decidiram dar mais de si, mostrar que valiam qualquer coisa, mas por mais que tentem, está a ser bastante difícil. Porque não temos para onde nos virar, não temos apoio. Eu acho que a minha geração é uma geração lutadora, mas que tem bastantes dificuldades. Quando tu dizes não tem apoio, o que é que esperavas que a sociedade portuguesa te desse, a ti e à tua geração? Esperava que reconhecessem o mérito que temos. Afinal de contas, estudamos, queríamos ser reconhecidos enquanto licenciados, queríamos ter emprego, queríamos mostrar o que valíamos e não temos a oportunidade de o fazer. Tu achas que os empregos caem do céu? Eu queria, mas não caem do céu, não. Então é preciso, se calhar, fazer por eles, que é no fundo o que tu próprio estás a fazer. Olha agora aqui com esta entrevista, Exato, não é? mas às vezes, por mais que façamos por eles, não nos chegam às mãos. Ruth Canhoto, uma jovem jornalista de Alcácer do Sal, que fez rádio, que está agora no seu mercado à procura do seu novo emprego, e que escreve romances. Quem são os contactos, a roda de amigos, as referências desta menina com quem eu estou a falar agora? Referências em termos literários. Em termos literários, musicais, cinematográficos, sociais, o que é o teu mundo? O meu mundo é acordar e olhar à minha volta, pura e simplesmente. Tenho tantos exemplos. Tenho a minha mãe, por exemplo, que é uma lutadora, foi mãe aos 14 anos, e para mim é um modelo a seguir, é uma fonte de inspiração. E depois eu gosto de ir ao Alcácer e olhar para as pessoas. Por exemplo, no livro Almira, Amor Encantada, existe um rapaz, que é uma das personagens principais e que vai ser o príncipe encantado de Almira, tem um referente real, tal como todas as personagens do próprio livro, ou seja, eu convivo com as pessoas e depois vou buscar características delas para as minhas personagens. Digamos que todas vão de algum lado, existem de certa forma, porque eu, em termos literários, prefiro o realismo. Acho que não devemos apenas divagar, devemos ensinar qualquer coisa e basear-nos no real. Acho que o livro tem que ter uma função educativa de certa forma. As pessoas que te estão a ouvir neste momento, em Alcácer, leem livros? Leem. Poderiam ler mais, tal como em todo lado, mas leem livros, sim. Tu acreditas que é verdade o que se diz que os portugueses não leem? Eu acredito que leem pouco. Porque, como eu disse há pouco, também eu passei por essa fase. Há uma fase em que estamos cansados e apetece-nos chegar a casa, olhar para a televisão, ver o que está a passar e não pensar, abstrairmos do mundo à nossa volta e depois cairmos na cama e viver um dia de cada vez assim. E ler faz-nos pensar e às vezes nós não estamos dispostos a pensar. Queremos simplesmente apagar tudo, esquecer o mundo à nossa volta. E isso, no teu entender, é bom ou no teu entender é mau? É mau, por um lado, porque é bom quando estamos demasiado cansados. Aí um dia ou dois permite-se. Mas depois disso, temos que pensar, porque se não pensarmos não avançamos, ficamos parados no tempo. Ruth Canhoto, cartão de visita apresentado. Segundo o livro este, Almira, Amor Encantada, já em algumas livrarias. Um terceiro a caminho e decididamente muita vontade de andar para a frente, não é? Exato, parado é que não posso ficar. Este é o Agora Acontece.